Olá, pessoal. Eu sou a Rosimara Quilela e estou aqui mais uma vez com uma conversa maravilhosa, porque a gente tem falado muito sobre educação antirracista, educação afro-referenciada, educação para as relações étnico-raciais, como se fosse algo só da educação de base, mas a gente não pensa no ensino superior. E para conversar sobre isso comigo, hoje eu trouxe Mariana do Berimbau, professora Olá. na USP. E para conversar com a gente sobre esse processo de afro-referenciar o ensino superior. Mariana é da Faculdade de Educação, não é só professora, e tem muita coisa aí, tem poesia, tem capoeira, tem dança, e Mariana vai falar um pouco para a gente dessas questões. Oi, gente. É bom dia, boa tarde, boa noite. Para quê? Para qualquer horário. É, Vamos lá, vou me apresentar? Sim, se apresente, por Então, eu sou favor. Mariana do Berimbau, meus pronomes são elo, delo, ele, dele. E eu tô como professora agora na Faculdade de Educação da USP, que é onde eu me formei. E eu considero que tem um caminho que é duplo já entrando Uhum. no nosso assunto. Enquanto eu estava lá fazendo graduação, mestrado e doutorado, eu estava praticando capoeira e dança lá no Pinguim, meu mestre Pinguim, salve mestre. Que eu considero que foi uma parte tão importante quanto da minha formação e é tão amplo e tão maravilhoso que, assim, além de me dar referenciais que são base do meu trabalho hoje, também foi minha sustentação, né? Meu caminho de permanência, minha forma Uhum. de aguentar, de sobreviver a todas as hostilidades que eu encontrei naquele espaço. Então, tem essa formação acadêmica, toda na educação, essa formação vamos chamar de artes, mas vamos chamar de epistemologias, nas epistemologias negras, né? Uhum. Capoeira, dança afro, percussão, maculelê, enfim, um banquete. Sim. E aí daí vem a escrita de poesia, que quando eu tava a gente se conheceu no Brincante, né? Quando eu Sim. tava no processo seletivo foi quando eu comecei, tinha que apresentar uma cena de 3 minutos, eu tinha 2 ladainhas de capoeira. E aí nessa de ter que transformar em algo pra seleção, eu criei uma performance e aí comecei a fazer as performances com a poesia, com o berimbau, daí veio o que é primeiro o meu nome artístico, Mariana do Berimbau. E aí, conforme eu vou entendendo essa transição, essa não binariedade, o berimbau vira berim, Uhum. que é o meu nome neutro, né? Pode me chamar de Berim, pode me chamar de Uhum. Mariana também, não tem problema. E tenho 2 filhos ao longo de todo esse processo, né? Eu tive 2 filhos durante a graduação, então eu era mãe, trabalhadora, estudante na graduação e na pós. E praticava a capoeira e a dança. Hoje eu olho pra trás e falo, não sei como foi possível. É uma energia que a gente tem só na juventude, né? Porque depois. Aham. Então é isso. Tô falando desse lugar e vamos lá. Sim, sim. Fala um pouquinho pra gente da sua trajetória acadêmica. Tá. E eu falo muito dessa questão porque o que que acontece? Quando a gente não é, né, pessoas, digamos assim, quando a gente não é de famílias que tenham esse repertório já, né, da graduação, por exemplo, a minha família mesmo, a minha geração é a primeira geração a acessar a universidade. A gente não sabe o caminho. A Uhum, gente não sabe que é possível estar ali, uhum. né? E como que você construiu essa trajetória? Como é que foi esse processo do mestrado, do doutorado? Tá. Então primeiro que eu fiz 2 anos de cursinho. Eu acho importante Uhum. falar isso. Eu tentei um curso super concorrido, não passei de primeira, adequei a expectativa com a realidade e fui para pedagogia, que é um curso que falam até que é um dos mais fáceis de entrar, né? Mas no cursinho, as pessoas falavam muito da USP como sendo esse lugar que parecia quase uma revolução. E eu entrei lá com muitas expectativas. E aí, mas eu já tinha de casa um letramento racial. Uhum. Então, quando eu chego lá, eu me decepciono muito. Quase entrei em depressão. Porque, assim, era um ambiente muito racista, muito hostil. E não tinha cotas ainda. Então, poucas pessoas negras. A gente não lia autores negros. Ou se lia muito pouco. Ou quando li, uma vez uma professora foi apresentar um intelectual, Stuart Hall. E aí ela fala assim, ele é um homem negro jamaicano. Vocês poderiam achar que eu ia falar pra vocês de um cantor de reggae. Mas não,
Ele é um intelectual. Então, assim, a única referência negra que me é apresentada ao longo do curso é apresentada desse jeito, sabe? Aham. Então, assim, eu fui na graduação com muito desgosto, na verdade, me sentindo muito mal naquele espaço. Mas eu tive os 2 filhos, e aí a gente, quando tem filho, tem uma mobilização que acontece, você tem que garantir as coisas, né? Então, quando eu Uhum. tava terminando a graduação, os meninos estavam na creche da USP e eu não podia perder essa vaga por nada. E Hum. aí eu falei, vou fazer um mestrado. Aí foi mais um momento de transição e de barreiras que se apresentam, né? Então, eu procurei um professor e ele falou assim: Ah, mas você não pode fazer mestrado por causa da creche. Você tem que fazer mestrado porque você quer se tornar um pesquisador. A pesquisa científica é a atividade mais qualificada do planeta. Aí eu falei, gente, tá bom. Eu fui procurar outra pessoa, mas hoje, na introdução da minha tese, eu conto esses episódios, porque eu entendo que eles são parte também do que ajuda a entender esse espaço, né? Então, quer dizer que se a pessoa tá mobilizada por uma necessidade de vida, já deslegitima o lugar dela na academia enquanto pesquisadora, sabe? Uhum. Mas aí eu procurei outra pessoa, fui, fiz o mestrado. Acho importante falar, não passei de primeira. Uhum. Nossa, meu mundo caiu, porque eu tava nessa dependência por causa da creche, né? Precisando pegar meu diploma. Mas aí eu esperei, segurei mais um pouco, melhorei o projeto. É muito investimento, né, que a gente faz, de tempo, é muita dedicação. A gente não quer. Eu nunca quero contribuir para essa mistificação desse espaço. Então, Uhum. é possível para todos nós. Mas esse é possível também passa por bastante trabalho, bastante esforço, bastante dedicação para a gente se apropriar de uma linguagem que não é a nossa, que a gente teve em casa, né? Então, eu nem Uhum. sabia o que era iniciação científica, eu nem sabia o que era mestrado. Eu fui aprendendo, fazendo. Hoje eu vejo os estudantes negros já visando, sabe? Assim, nossa, quero ser professor, quero doutorado. E eu acho maravilhoso, porque quer dizer que esse letramento científico básico de entender o que é o que, pelo menos parece que ele tá melhorando um pouco, né? Mas eu Uhum. sempre adoto nas aulas uma postura de explicar desde o início, assim, o que é isso? O que é um mestrado? Sim, Porque não é sim. dado, né? Aí foi isso, então eu fiz o mestrado por causa da creche. E aí depois do mestrado para o doutorado, eu estava numa vaga de trabalho que eles tinham a expectativa de que eu fizesse doutorado. Eu não sabia se eu queria. Minha Uhum. trajetória, ela não é que é um acaso, mas ela é muito marcada por uma certa dose de deixar a vida me levar. Porque aí eles queriam que eu fizesse doutorado. E eu falei, bom, eu não sei se eu quero, mas eu vou fazer o processo seletivo, porque tinha essa expectativa no trabalho. Enquanto eu não decido se eu quero ou se eu não quero, eu faço esse processo seletivo. Se eu passar, eu decido. Aí eu passei. E aí a gente não vai largar o osso, né? Porque Claro, assim, claro. pô, eu consegui passar num doutorado na USP, eu vou fazer. Depois a gente vê o que vai Uhum. ser. Durante o doutorado foi que eu fui percebendo que essa era a minha melhor possibilidade, assim, me colocar nesse espaço, né, de trabalho. Aos poucos, meu currículo foi começando a ficar visto como um currículo acadêmico demais para as escolas, porque eu tenho essa trajetória na Uhum. educação. Ao mesmo tempo em que também nunca foi um currículo de um pesquisador, uma pesquisadora, dessas que faz tudo com todas as bolsas mais renomadas, né, morando na casa Uhum. dos pais, com toda essa facilidade. Então foi assim. Tem mais um episódio que eu acho importante nessa trajetória, que é a bolsa Fulbright, a ida para os Estados Unidos, que também era assim, parecia que era impossível. Porque, esse tipo de bolsa você não consegue se você teve reprovação na Gente, eu reprovei um monte de disciplina. Eu não falo isso, para os estudantes, tá tudo bem, vamos reprovar. Não Uhum. é isso. Mas é que assim, isso não vai segurar o seu caminho. E às Uhum. vezes cria-se uma coisa de, Sim. se você reprovar já era, depois você não consegue mais nada. Não, tô aqui, minha trajetória mostra que não é bem assim. E aí a primeira vez que uma colega me falou, era no governo Lula, no primeiro governo Lula, tinha um momento bom de financiamento à pesquisa, e essa coisa do doutorado ser uma possibilidade de viagem, né, de intercâmbio, estava muito forte. E aí uma colega falou: "Você entrou no doutorado, você devia ver isso". Quando ela falou isso, falei: "Jamais, não é para mim". Imagina, eu sou naquele momento me entendia como mulher, né? Mas vamos lá, uma pessoa negra, mãe, De né, duas de crianças. 2 crianças, morei quase 8 anos do meu
Trajetória na favela São Remo, que é do lado da USP. Uhum. Ali, nesse momento, eu já não tava, mas tinha essa. Como é que eu vou pra outro país, né? Não é pra mim. Uhum. E aí, eu logo pensei isso depois, mas essa ideia ficou ali, na minha cabeça. Quando eu comecei a pensar, não, será que eu começou a nascer um desejo de ir. No primeiro momento, eu tinha vergonha. Eu tinha vergonha de falar desse desejo. Porque parecia que as pessoas iam olhar e iam, você, jamais, como assim você vai? Até que eu, de alguma forma, administrei isso e comecei a contar para algumas pessoas selecionadas. E aí as pessoas, nossa, vai, começaram a me incentivar. E eu fui construindo isso. Lembro que eu conheci a Jaque Santos, que é uma pesquisadora que trabalha com hip hop. Uhum. A gente trabalhou juntas um tempo. E ela começou a me apresentar. Ela tinha viajado. E ela começou a me apresentar a várias pessoas que tinham viajado, pessoas negras e pessoas com filhos. E aí isso me disse que era possível para mim também, né? Então ela me apresentou também a bolsa da Fulbright, o processo seletivo que tinha uma característica que mostrava que não estava à espera de alguém pronto, que tinha espaço para se desenvolver ali no percurso. E aí eu prestei e deu certo. E aí foi uma experiência maravilhosa. A primeira vez que eu fui para fora do país, consegui levar meus filhos, levei meus pais comigo. Foi uma experiência em Uau, que família muito incrível. marcante. E aí volto pro Brasil, passo por uma situação de racismo fortíssima, pesada, que parecia que tava querendo me dizer, ó, volta pro seu lugar, sabe? Aham. Porque a saída para os Estados Unidos foi assim, primeira vez que eu fui num congresso que só tinha gente negra de vários lugares do mundo, falando várias línguas. Umas professoronas assim, ó, sênior, de dread já grisalho, todo mundo querendo ouvir aquela mulher, sabe? Pessoas assim, os cabelos, as roupas, os temas de pesquisa. Aí eu entendi, eu falei, não sou uma estudante isolada, como como estão Uhum. fazendo eu me sentir aqui. Eu sou parte de uma intelectualidade afrodiaspórica. Eu entendi a diáspora nessa viagem. Eu falei, gente, a gente está em todos os lugares do mundo produzindo e questionando essa questão racial presente na organização do mundo hoje, né? Uhum. Então foi uma experiência muito rica. É sintomático que eu tenha me sentido tão bem fora do meu país, né? Uhum. Porque e num país super racista, que apesar disso tem. É isso, eu chegava na universidade e tinha pessoas negras, tinha professores negros. Então, essa referência, que é essa debate, né, que a gente não cansa de falar, às vezes parece que já falou demais sobre isso, mas a representatividade é muito importante, porque. Eu sempre falo, tá só começando, gente. É Então. 268 anos de discurso sobre a inferioridade racial das pessoas negras. Agora a gente tem 20 anos, né? 23 anos a partir do o Projeto Genoma coloca que somos todos iguais geneticamente em 2003. Estamos em 2026, então são só 23 anos da gente É afirmando algo verdade. óbvio, Uhum. entendeu? E E a dá. gente vai continuar falando, porque tem pelo menos 265 anos aí pra gente ter que afirmar o Compensar. contrário, né? Aham, aham. Então tá certo. Então foi isso. Aí eu volto. Lá é a primeira vez que eu falo, nossa, eu quero seguir nessa carreira acadêmica. Uhum. E aí eu decidi voltar pro Brasil e não pegar mais trabalho. Ficar só com a bolsa, ficar Uhum. só com o doutorado, que ia ser super desafiador, porque o valor da bolsa, pra quem tem que se sustentar, sustentar a família, ele é. Irrisório. Uhum. Mas aí eu encarei isso, tive que ficar longe dos meus filhos, deixei meus filhos com o pai por causa disso, pra poder me bancar. Voltei pro CRUSP, olha isso. Na reta final do doutorado, depois já assim, Maioridade acadêmica batendo na porta. fui pro CRUSP. E por sorte eu fui muito bem acolhida lá, assim, fiquei com um pessoal muito legal, a gente criou uma atmosfera, né, de proteção ali em Uhum. relação a vários elementos que tem no espaço que são nocivos e que a gente sabe que é isso, estão atingindo a população negra que está acessando o ensino superior, né, as pessoas pobres que estão ali dependendo dessa política de permanência para Uhum. existir e hoje que está lá em greve brigando por permanência, né? Uhum. E que por melhorias, por condições básicas de dignidade na moradia, sabe? Então eu tive esse momento. Depois, acabei o doutorado, saí maravilhosamente com diploma e sem emprego, sem lugar para morar.
E aí, Doutora desempregada. com 37 anos nas costas, voltando pra casa da minha mãe, me sentindo super mal com isso. E aí que eu comecei eu fazia todo dia de manhã um treininho de capoeira na beira da praia. Minha mãe morava na praia, então eu fui pra casa da minha mãe lá em Mongaguá. Uhum. Fazia um treininho de capoeira todo dia de manhã na beira da praia, que era o que me estabilizava, sabe? Uhum. Pra poder me preparar pra prestar os concursos. Aí comecei a prestar os concursos em 2020, finzinho de 2023, começo de 2024. 2024 eu entrei na UFSCar com cotas, que é isso, né? A política que Garante o acesso. exatamente. E foi maravilhosa a experiência lá. E aí, fiquei lá 2020, metade, né? 2024, 2025. E aí, no final do ano passado, prestei esse outro concurso para a Faculdade de Educação da USP e comecei lá esse ano. Ai, que incrível. É interessante, né, você trazer a sua trajetória pra gente, não só por conta disso, né, porque é isso, a gente tem dificuldade de se imaginar nos Uhum, lugares, uhum. acessando as coisas, fazendo as caminhadas, né? Mas eu fico matutando que isso está diretamente relacionado com a falta de referência. Uhum, Porque se você está estudando somente pessoas que falam sobre você, mas nunca é alguém igual a você, uhum, você entende que não é, subjetivamente, você vai percebendo que não é um lugar para você. Não uhum. tem espaço, né? Então, realmente, assim, é um vácuo muito grande e que vai engolindo as possibilidades, né, da sua caminhada, assim. E aí, né, pegando já o gancho para a próxima pergunta, eu queria que você falasse um pouco sobre, né, como que foi, que é isso, você já trouxe um pouco, né, você conheceu o Stuart Hall, mas, tipo, e era isso, e aí como que você fez para ir procurando essas Tá, afro-referências, assim? legal. Então, eu tenho uma história que eu gosto de contar, e é de pirraça, sabe? Conte, Porque pirrace. uma vez eu contei e eu notei um incômodo tão grande que eu falei, então é uma história boa. Vou sempre contar. Foi num concurso que eu percebi, né, essa narrativa e contei. Bom, as pessoas conhecem a gente, né? Sabem dos nossos interesses, sabem Uhum. das nossas práticas. E aí, a minha mãe, um dia, que ela estava num processo aí de conhecer, ver palestra, tinha a Terça Afro, no Centro Cultural da Juventude. Uhum. E aí ela foi lá e viu um professor falando. E aí ela falou: "Você tem que ver esse professor. Não, você tem". Mas ela insistiu, sabe? Eu falei: "Não, tá bom". Não, mas você tem mesmo, você precisa. Eu não sei te falar as coisas que ele falou, mas ele falou coisas que você vai gostar muito sobre a questão do negro e tal, não sei o quê. Aí eu fiquei com essa coisa, mas ela enfatizou muito e ela falou várias vezes. Até que um dia ela chegou pra mim e falou: "Ó, ele vai dar um curso lá no Centro de Pesquisa e Formação do SESC. Você tem que ir. Vamos fazer juntas o curso? Vamos". Chegando lá, o curso era do Davidson Faustino, Ah! sobre Fanon. Davidson tava lá com o boné virado pra trás, falando de como a noção de humanidade nunca incluiu as pessoas negras, que os negros não eram vistos como humanos. E quando eu vi ele falando assim, eu olhei em volta assim, e falei, gente, ninguém vai falar nada, ele pode falar essas coisas? Ele pode falar isso aqui? Como que ele pode? E aí, ali foi um primeiro contato que eu tive com Fanon. E com foi um momento assim de, sabe assim, uma virada. E eu adoro contar que eu estudava nessa dita melhor universidade da América Latina, mas ela não me apresentou o Fanon. Ela não me apresentou esses debates. Quem me Caraca. apresentou foi minha mãe, A fonte. que não é pesquisadora, que não é acadêmica, sabe? Sim. Então eu acho isso muito simbólico. E aí, a partir daí, eu começo a conhecer um conjunto de debates, né? Fanon, Cezé, essa galera. Vou entrando. Porque, assim, na universidade, o que que eles me falavam? Ah, você vai falar de raça, você tem que ler o Florestan. Entende? Ele é o. E aí, de repente, eu vejo que tem um conjunto de intelectuais negros. E aí, agora. E aí, essas parece que vão abrindo, né? Camadas de uma cebola, assim. Uhum. E aí você vai conhecendo, aí vem Grada Quilomba, e aí vem Denise Ferreira da Silva, e aí vem, nossa, própria Lélia Gonzalez, um conjunto de referenciais que vão chegando
junto também com um processo coletivo, eu acho, né? De uma galera preta afirmar a importância desses intelectuais e o lugar e a legitimidade. Uhum. E a universidade ficar meio que nessa tensão, não tem muita escolha de dizer que não, porque a gente tá cada vez mais sabendo, não sei se a palavra é essa, mas assim, eles não têm escolha, né? A gente aponta o racismo usando todas as ferramentas possíveis, inclusive o conhecimento. E aí vai tendo essa penetração, vamos dizer assim. Então foi mais ou menos por aí. Eu gosto de contar essa história porque é muito simbólico. Sim, Eu nossa. sinto que eu fui roubada da possibilidade de pensar o mundo a partir de uma intelectualidade negra. Eu tive que primeiro ler um conjunto de homens brancos europeus ou brasileiros para depois chegar sozinho. Uhum. Sozinho. Qual que é o papel então da universidade? Porque se é para estudar sozinho, então deixa eu ser autodidata, pelo menos não me atrapalha. É, Porque tipo, assim, entende? exatamente, nossa. Não, e olha só que interessante, né? A gente pensar que simbólico que é. Tipo, o trabalho do Terço Afro existe há muitos e muitos e muitos anos. E esse processo de levar a intelectualidade negra para a quebrada, para a Zona Norte, Uhum. né? É super interessante a gente pensar sobre isso, porque realmente muito do que a galera foi afirmando, ó, precisamos trazer para cá, né? No sentido de galera preta na universidade que estava acessando esses debates, esses espaços, e falando, peraí, aqui não tá o Abdias do Nascimento, a gente tem que falar dele, Uhum. né? Então é muito interessante esse movimento porque geralmente tem muito esse lugar também, né? Que ultimamente eu fico eu acho muito preocupante, assim, esse processo de afirmação, não, porque estudar não dá dinheiro, porque estudar, não Hum. sei o que. Eu falei, gente, é outra coisa, Uhum. né? É outra questão quando a gente está falando do processo de estudo que realmente não necessariamente vai resultar em dinheiro, que é a parte mais frágil da nossa população. Sim. Mas resulta em outros processos que podem levar a gente para outros lugares. Né? Que sim, pode haver um crescimento econômico, mas o foco de você saber quem você é e afirmar o seu espaço, eu acho que é uma das riquezas mais potentes que a gente ganha, Uhum. sabe? Porque é isso que você acabou de falar na sua história. Se já que não tivesse te apresentado, a galera, se você não Sim. visse a possibilidade, a gente não se coloca, sabe? Você não vai É. se colocar em mata fechada sem referência, Uhum. né? Então, essa galera vai Não, ampliando o campo de referência. sim. E é uma mata fechada, fechada mesmo. Então, porque não era só. Tem uma parte que é não ter referência, e tem uma parte que eu chamo, sozinha comigo mesmo, né? Uhum. De um gaslighting intelectual. Porque parece que o tempo todo o que me diziam era que o que eu estava pensando não fazia sentido. Então, se não faz sentido, como é que eu vou conseguir alguma coisa? Então, esse fortalecimento de falar, opa, peraí, eu não tô surtando, não tô louco, não tô fora da casinha, não tô, esse jeito que eles têm, né, de minimizar nosso trabalho, é militância, é muito pessoal, é muito passional, sabe? Uma vez uma professora falou pra mim, eu acho você hipersensível à questão racial, eu tenho medo de que isso atrapalhe, né, a escrita Ó, da sua por que tese. será? Eu falei, olha, peraí. Aqui não tem professores negros, a gente não lê autores negros, não tenho colegas negros. Eu sou hipersensível, sabe? Ela acha que ela tem uma régua, que ela define quais são os graus de sensibilidade aceitáveis, ela como pessoa branca, e ela me situa nessa regra. E aí ela como pessoa branca, vai definir o que é aceitável do ponto de vista de como eu vou elaborar, como eu vou fazer a minha elaboração intelectual. E isso é simplesmente racismo, gente. E a Sim. gente tá passando por isso, né? Na Uhum. universidade. A gente tem a política de cotas, a gente tá entrando e a gente fica sofrendo essas violências. E por isso que é importante falar disso, né? Sim, sim. A própria ideia.
né? Que a gente estava conversando dias atrás sobre essa questão de anacronismo, né? Então, assim, não, mas nós não podemos julgar um pensamento de uma época como se só existissem aquelas pessoas que pensavam daquele jeito naquela época. Exatamente. Sem um pensamento divergente, nenhuma transformação é possível. Então, assim, aquele pensamento não é aquele pensamento daquela época, é o pensamento da elite branca daquela época. Sim, que pode ser hegemônico, mas não é único. Exatamente. E aí colocar como se fosse inevitável pensar desse jeito por causa do tempo, é invisibilizar todas as outras formas de interpretar o mundo. Que estavam acontecendo. Estavam acontecendo e o estavam detalhe disputando. tipo, se a gente vai pensar em questões de séculos atrás, o acesso à divulgação das próprias ideias, quem tinha? E a universidade tem um papel nisso. Né? Em divulgar certas ideias. Isso é muito louco, né? Que aí é o que eu fui entender na pesquisa de doutorado. A universidade, ela acaba funcionando como uma incubadora de projetos intelectuais, projetos de interpretação do mundo, projetos de interpretação da nação. Quais são os que vão entrar? Quando a gente fala que a gente está de fora, não é só enquanto corpo, é também. Mas é enquanto forma de ver o mundo, enquanto forma de pensar, de produzir conhecimento. E aí deixar de fora é deixar os negros. Eu acho que a gente vai chegar nesse debate agora em termos... Porque a gente tem que começar a pensar isso em termos de políticas públicas também. Claro. Porque deixar de fora os negros é uma coisa. E deixar de fora as tradições de pensamento negras é outra, sabe? É questão de currículo, né? Sim, não, nossa, incrível. Mas me fale um pouco de como que é estar como professora agora, né? Como que é essa virada da vida, assim, esse zerar o game nessa parte, né? E como tem sido para os seus alunos, para suas alunas, né? Para toda a galera ali que está em volta de você receber essa outra presença, né? Uma pessoa não binária, uma pessoa negra, uma pessoa neurodivergente, né? Como que é isso, assim? Sim. Bom, primeiro, saudando Xangô, porque eu sinto que é uma justiça nessa trajetória minha, sabe? Porque eu acho que todo mundo passa violência, mas às vezes parece que teve um negócio ali. Aí eu não sei se tem a ver também com a neurodivergência, sabe? Porque as interpretações que fazem de uma postura, elas causam também reações, né? E às vezes as reações acabam sendo mais violentas do que são com outras pessoas, também negras, mas que têm outras posturas, sabe? Então, deu pra entender isso? Não, que eu acho que eu falei de um jeito meio... Tá. Não, é porque é isso, né? Só explicando pra quem não entende desse pluriverso das neurodivergências. Pessoas neurodivergentes, boa parte delas tem hipersensibilidades, o que chamam de hipersensibilidade, mas eu refuto bastante essa ideia. Né? São pessoas que sentem o mundo de uma forma muito profunda e que não tem esse filtro social de fazer o tá tudo bem. Para essas pessoas não tá tudo bem. Né? Então a gente é acostumado desde criança ali a ter determinados comportamentos, né? E aí todo mundo vai falando, olha, não fala isso, não reaja dessa forma, dá um sorrisinho e sai andando, não liga para isso. A gente não consegue fazer isso, né? Uma pessoa neurodivergente não consegue fazer. Às vezes até tenta, né? Até tenta, mas o custo é muito grande. Né? Justamente porque existe um processo de assimilar o mundo com tanta inteireza, com tanta profundidade, que não tem como. Pronto. Tá. Então, eu acho que isso teve um impacto. Mas vamos lá, como é, né? Como tem sido? Eu fico pensando que tem uma questão de justiça. Na minha trajetória, eu falo, Então, olha aí, que vocês falaram, me fizeram acreditar de várias formas que o que eu tava falando não tem sentido, agora eu tô aqui. Fala que não tem sentido agora, sabe? Lado a lado, de igual para igual, fala que não tem sentido agora. Então eu tenho esse sentimento dentro de mim em relação à instituição, e aí a gente tá falando da Universidade de São Paulo, né? Mais especificamente de onde eu me formei, a Faculdade de Educação. Foi dilema prestar esse concurso. Mas eu o tempo todo tinha uma coisa dentro de mim, como na tese eu percebi isso, né? A branquitude cria ambientes tão hostis que fazem com que a gente desista antes mesmo de tentar. Porque assim, mas será que eu quero trabalhar nesse lugar? Que é tão tóxico? Nem quero. Então isso é uma barreira que já tá posta, né? Não é que a gente tem que obrigado a ficar em lugares tóxicos, não é isso. Mas dentro de mim, isso dava uma reação que é tipo,
essa barreira não vai me parar. Me para em outra barreira, então. E aí tinha uma voz que falava, ó, vai e faz o concurso. Isso depois que eu já tava na UFSCar, então eu já tava concursada, já tinha uma estabilidade. E aí essa voz falava assim, vai e faz o concurso. Se eles disserem não, o não veio deles. Esse não teve que existir. Você existiu, você se apresentou enquanto candidato, você preenche os requisitos necessários para estar lá competindo por essa vaga. Isso já é muita coisa. Você tem que ir. Isso é a minha voz interna ali, mandando em mim. Vai! E aí eu fui e acabei passando, né? Então, essa estratégia da branquitude de colocar esse ambiente tão tóxico que afasta a gente. E aí eu sinto que muito do meu papel como docente agora é quebrar isso. Eu quero construir um ambiente amigável, sabe? Eu quero construir um ambiente... Gente, peraí, tem um monte de coisa que eu não sei. Tem um monte de coisa que eu não estudei. Tá tudo bem, a gente pode ir atrás, a gente vai... Tem coisas que eu estudei. Maravilha, essas são as minhas especialidades. Mas eu não preciso me colocar em defensiva, porque eu acho que a universidade tem muito isso. Não quer admitir o que não sabe. Se coloca em defensiva de um jeito que deslegitima o que o outro sabe, só porque a universidade ainda não sabe. E um conhecimento que a universidade ainda está integrando são esses, justamente, os afro-referenciados, os das tradições intelectuais negras. Então, eu como docente estou trazendo muito isso. Tenho essa preocupação, tenho uma preocupação em trazer e ler e estudar também intelectuais indígenas. E eu tenho recebido retornos muito gostosos, muito maravilhosos dos estudantes falar: professor, sua aula abriu minha cabeça. Professor, tive crise existencial. É aí que a coisa começa a ficar boa. Aí eu falei, nossa, gente, crise existencial, caramba, né? Achei forte. Mas eu tenho tido retornos muito bons nesse sentido. Desde a UFSCar foi muito maravilhosa para mim. Foi bom ter ido primeiro para lá. Porque aí eu também já chego na USP docente, sabe? Então isso tem uma diferença. Tem. E, não sei, respondi? Sim, não, respondeu total, assim. Porque realmente, né, eu acho que cura bastante. Eu, pelo menos, né, no meu processo como artista educadora, assim, toda vez que eu propunha algo que eu via o olhinho das crianças brilhando, né, algum material ali, alguma situação em que uma criança negra pudesse se colocar, eu me nutria daquilo, sabe? Muito. Me curando através desse proporcionar um ambiente onde a pessoa pode viver, Sim. né, onde ela pode existir. Total, isso eu tenho falado muito por causa do meu grupo de pesquisa, o Maré Cheia. Que assim, os estudantes me falam, isso me fortalece. E eu falo, vocês não estão em noção do quanto isso também me fortalece, sabe? A gente vou falar do Maré, Pode então, tá? falar. Foi assim, depois que eu fiquei desempregada, e aí prestei o concurso e fui pra UFSCar, e de repente eu me vi professora. Aí eu falei, gente, e aí eu não pesquisava capoeira, né? Minhas pesquisas, nem falando da tese, mas assim, é sobre o racismo na fundação da USP, meu doutorado. E aí eu vou olhar para os intelectuais negros, o que eles estão dizendo, e para os intelectuais brancos que fazem o projeto USP, o que eles estão dizendo, com os estudos críticos da branquitude, com os críticos diversos da colonialidade, para não entrar nessa seara. E tô pesquisando isso. Não tô pesquisando capoeira. Capoeira tá em outro lugar da minha vida, da minha existência, da minha filosofia, inclusive, mas não trazendo pro trabalho acadêmico. Mas quando eu chego na UFSCar, as primeiras pessoas que me procuram são capoeiristas. Que legal. E aí eu falo, não, tem uma coisa aqui. Vamos lá, vou abraçar. Aí a primeira vez que teve uma defesa do primeiro TCC que eu orientei, eu falei, gente, olha, meses atrás eu tava desempregada, desesperada, sabe? Agora eu tô aqui. É maré cheia. É um momento de maré cheia, a maré encheu. E aí eu fiquei com essa palavra. E a capoeira canta muito a maré, né? A maré subiu, a maré desceu. A maré tá cheia, ioiô. A maré tá cheia, iaiá. E aí eu falei, eu vou criar um grupo chamado Maré Cheia. E aí começaram a surgir as ideias para preencher essas palavrinhas aí do maré, né? Então, pensando num grupo que fosse sair desse clássico de só ler, falar, e escutar e escrever, sabe? De trazer o corpo, de trazer as epistemologias negras. E aí, maré cheia significa, então, metodologias de aquilombamento, resistência
e Estudos, Maré, com Corpo, História, que é a minha área, História da Educação. Corpo, História, Epistemologias e Intelectualidades Afrodiaspóricas. Cheia. Chique! É um acróstico negócio. E ao mesmo tempo que é o acrônimo, que diz muita coisa, porque quando eu falo das metodologias de aquilombamento, resistência e estudo, eu tô falando de um monte de coisa que já existe, né? Isso, são as nossas rodas todas. E ao mesmo tempo a maré cheia nesse lugar, né? Do que significava para mim ali naquele momento, essa celebração, e também desse tempo circular, né? Que o mestre bispo traz, começo, meio e começo. A maré enche, a maré vaza. Só existe maré cheia porque existe a maré baixa também, né? Não é uma coisa estática. Então, trazer essa referência da circularidade e da relação com a natureza. Porque quando a capoeira, o jongo, o candomblé, tudo que canta a maré, que canta a natureza, tá numa outra relação com essa natureza, né? Tá entendendo, tá observando, tá pertencendo, tá Sim. namorando ali, né? A maré, nossa, a maré é muito cantada. Então também tá nesse lugar. E aí a gente tem 2 momentos. Um de debate de texto, leitura de projeto, essa coisa toda. E o outro de oficinas de dança afro. Mas eu vou tentando quebrar a distância entre esses momentos o máximo possível. Então a gente tá lá discutindo um texto, de vez em quando a gente para e vai cantar. Não, Que vamos maravilha. cantar. Sentir o clima aqui, vamos cantar. Porque é uma tecnologia nossa, né? E aí, o segundo momento é a oficina de dança. Às vezes a gente tá lá dançando e tá... Não, peraí. O texto que a gente leu hoje falava disso, disso, disso. Então, aí tentando romper essa separação cartesiana corpo e mente. E tem sido muito maravilhoso. Tá rolando, tá lá na UFSCar, né? Eu vou pra lá uma vez por mês. As oficinas estão rolando com a parceria da Sara e da Thaisa, que estão puxando enquanto eu não tô lá. A gente enfrentou uns problemas aí burocráticos, mas, enfim, que faz parte, né? Ah, você imagina, né? Uma quebra dessa dentro desse ambiente não teria como. Né? Mas que lindo, que projeto maravilhoso. E é isso, né? Tem que trazer aqui para São Paulo também. Sim. As pessoas precisam disso. Não, e aqui em gente. São Paulo vai ser legal, porque eu vou convidar várias pessoas, inclusive você. Me chama eu. Pra tudo, porque é isso. Olha que legal. Gente, Ter um momento, aí eu você quero. vai participar do debate de texto, fala da sua pesquisa, depois puxa uma oficina de dança. Você não tá entendendo. Porque, nossa, eu tenho descoberto coisas incríveis, assim, de um repertório, digamos, de... Caraca, como que eu posso nomear isso? Porque é isso também, vai faltando palavras pra gente nomear, mas são gestos, palavras que tem em tradições banto que estão nas nossas danças. E a gente maravilhoso. não sabe, assim, a gente só repete, mas a gente não sabe a profundidade que tem determinados gestos, né? Então, eu fiz uma oficina no Senac agora no mês passado sobre isso e quero compartilhar. Vamos pra São Carlos? Vamos, só me chamar que eu vou, me chama que eu vou, porque é isso, é juntando essa teoria e essa prática. Né? Literalmente, assim, é fazer um processo de paz, tal gesto simboliza o quê? Onde está localizado isso? Isso nossa, tem sido incrível, assim, e total prazer em compartilhar com vocês esse conhecimento. Mas estamos chegando ao fim. Quanto tempo? Né? Temos 10 minutos, acho que agora 8 ou 7 por aí. Tá. Já deve estar nesse lugar. Mas aí queria que você falasse pra gente, né, assim, nesse final, compartilhe um pouquinho com a gente quais são as referências que você indica pra galera do tipo, ó, vai lá ler, procura esse fulano, procura essa fulana, porque, e ao mesmo tempo, enfim, um recado, né, pra quem está nos assistindo, pra que essas pessoas se fortaleçam e busquem caminhos, né, esse caminho outro de construção de conhecimento. Tá. Bom, vai lá ler. A primeira que vem, vou de primeira. Ela é difícil a leitura, mas é que ela é cabeção, ela dá essas crises existenciais na gente. É a Denise Ferreira da Silva. Ela tem que ler de pouquinho em pouquinho. Mas é bom demais, assim, eu tô... Sabe, é uma leitura que tem mexido comigo e me deslocado muito. Fazia tempo que eu não li alguma coisa também que me abria tanta... Nossa...
tantas possibilidades de pensamento, né? Mas vai lá também conhecer o Mestre Pinguim. Você vai conhecer a capoeira do Pinguim. É sobre isso. Esse trabalho maravilhoso já de quase 20 anos. Eu nem sei se eu tô falando errado, mas é algo nessa... Pode ser um pouco mais, um pouco menos. Alguma coisa nesse... né? Perto disso. E acho que são essas minhas indicações. Lá na USP, no Núcleo de Artes Afro-Brasileiras. Se colocar no Google, você acha o lugar. Tem capoeira à noite, segunda, quarta e sexta. Dança afro, terças e quintas. Tem capoeira de manhã, terças e quintas também. E é um trabalho maravilhoso. Que mais você perguntou? Não, e aí a ideia é deixar um recado para geral. Recado para geral. O que você quiser falar, assim. Que eu quero falar. Eu vou... Assim, tem uma música na capoeira que ela fala do tempo, né? Tempo tempo o tempo pediu ao tempo, um tempo para pensar. O tempo respondeu ao tempo, pense e venha me falar. Vá devagar, não precisa se afobar. Tudo com tempo tem tempo, é só você esperar tempo. E aí repete o refrão. Eu acho que eu deixo esse recado porque a gente precisa ter paciência com a gente mesmo, com os nossos processos, e entender que o nosso tempo é outro. Não é no sentido essencialista, é no sentido social mesmo, sabe? A maneira como a gente chega não é a mesma das pessoas que já estão lá, das pessoas para quem estar nesses espaços é natural. Então, eu ficava muito desesperada. Eu tive crises de ansiedade seríssimas, assim, porque tinha essa sensação de que ai, parece que eu só trabalho, eu vou escrever meu currículo e não tem nada. Gente, como assim? E jamais eu imaginei que eu ia chegar nesse lugar que eu tô agora, né? De docente da USP. E foi uma coisa que foi possível com o tempo. Então, nem todo o tempo foi igual, né? Teve momentos de mais dedicação, teve momentos em que os passos eram mais visíveis. O quanto eu estava caminhando era mais visível, e teve momentos em que eu não via, parecia que eu não estava andando. Isso era meio desesperador. Então, acho que o meu recado seria: não se desespere, sabe? Tenha paciência com esse tempo. Não se compare com o tempo de outras pessoas. Ai, idade, ai, agora, isso, aquilo. Não. Vai no seu tempo. Acabou de entrar junto comigo lá a Ivanete, uma professora de 60 anos na Faculdade de Educação que da USP, linda, pretona. maravilhosa. Linda, maravilhosa. Salve, Ivanete. Ivanete tem que vir aqui, a gente tem que conversar. Então vamos no nosso tempo. Maravilha, obrigada, amigo. Foi muito bom, muito importante ter você aqui. Espero que as pessoas em casa aí, você que está nos vendo, tenha percebido a potência dessa conversa, né? Dessas palavras aqui. Agradeço também por esse seu tempo de estar aí nos acompanhando e em breve teremos mais gente aqui nessas conversas poderosas. Um beijo e Etumo Dieta, estamos juntos. E um beijo, obrigada pelo convite. Axé. Axé.